Está começando o Pode Contabilizar, um podcast da Salomão Assessoria Contábil. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos de novo com mais um episódio do Pode Contabilizar, o podcast da contabilidade, mas que também está trazendo temas de responsabilidade social. Hoje nós estamos aqui com a minha amiga Gabriela Castanha, minha companheira de apresentação. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Jana, tudo ótimo, um prazer estar aqui novamente. E hoje, como ela disse, é com um tema de bastante responsabilidade, muito importante para o nosso mundo. Pois é, e aí eu vou apresentar o nosso convidado especial. O currículo dele é tão grande que eu vou ler aqui, tão importante, Augusto. Prazer ter você aqui com a gente. O Augusto, ele é biólogo, sócio da ID4 Arquitetura e Soluções Sustentáveis, especialista na área ambiental e sanitária. O Augusto também tem mestrado e doutorado em Engenharia Urbana pela UFSCar e com doutorado sanduíche na Universidade Autônoma de Barcelona. É um prazer ter você aqui com a gente, Augusto. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço aí a disponibilidade de vocês, de falar um pouquinho da minha área. Você e a Gabriela, sempre parceiras aí, a gente já se conhece de longa data, né? E é um tema super importante para quem trabalha na área contábil ou que tem essa relação com a área contábil. Eu tenho certeza. Eu acredito que mais um Pode Contabilizar aí com informações de extrema importância. Muitas informações que às vezes as pessoas se enroscam aí no meio do caminho, na hora de tirar as licenças, não é? E aí, Augusto, eu queria, na verdade, que você ficasse muito à vontade para falar sobre os assuntos, para que a gente pudesse fazer um bate-papo sobre tudo que envolve a licença ambiental. A voz é sua, o microfone é seu, vamos bater um papo juntos. Eu costumo dizer sempre para os clientes, né, que a parte de licença ambiental é algo burocrático e técnico ao mesmo tempo. Então, esse é um grande problema para as empresas, tem uma série de detalhes que precisam de cuidado, né, e que tem uma relação muito próxima de quem trabalha com a contabilidade, porque interfere diretamente no processo. Com certeza. Então, assim, ter uma licença ambiental hoje parece ser um bicho de 7 cabeças e não é de 8. Né? É um processo bem complicado. É super verdade. Já super resumiu, né? É bem isso, né? Então, nós da ID4 Arquitetura e Soluções Sustentáveis estamos no mercado já há 6 anos trabalhando com isso. Já tive do outro lado, né? Já fui servidor público, já tive do outro lado da mesa, né? Como a gente costuma dizer. Eu vou até fazer uma pausa. Eu acho que isso te dá muita base, né? Porque você teve lá do outro lado também, entendendo como é que é a liberação desses processos, e agora você tem a sua empresa. Exatamente. E a gente tenta esclarecer para os clientes, né? Como é que funciona isso. Porque não é algo simples, né? Muita gente fala, mas é só mais uma licença, é só mais uma taxa, e não é. Então, a licença ambiental hoje, na verdade, ela é atrelada a um processo de licenciamento. A licença é o documento, só que por trás dele a gente tem um processo de licenciamento. E o processo de licenciamento, ele hoje é baseado numa lei federal, que é de 1981, a Política Nacional de Meio Ambiente, e algumas resoluções do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, esse conselho estabeleceu quais são as atividades que precisam de licenciamento. E aí já começa o nosso primeiro problema. Né? Elas são baseadas em código CNAE. E a gente sabe que hoje o código CNAE é aplicado por uma série de atividades de empresas. E aí é que está. Né? O licenciamento ambiental, até um pouco tempo atrás, ele não levava em conta o porte. Então, eu costumo dar esse exemplo. Né? Eu dei alguns anos eu fui professor de faculdade, então eu usava sempre esse exemplo para o aluno. O que é uma padaria? Pelo nosso conhecimento geral, é quem vende pão. Sim. E a gente sabe que lá no CNAE existem diferenças. Comércio varejista, fabricação de pães. Então, como se fosse uma indústria, né? Indústria, comércio. Exatamente. Então, o fato de você ter no seu CNAE, por exemplo, indústria de panificação, te leva a ter licenciamento. Se você for um comércio varejista de pão, você não tem. Então, é uma coisa tão óbvia, né? Às vezes, para quem está na área ambiental, mas para quem está ali na lida, não sabe. Para o empresário não é fácil entender isso, né?
E exatamente, você sabe que a sua explicação é importante para ajudar a que... Nós, às vezes, tentamos explicar isso para os clientes, né, Gabi? Sim. E aí eles realmente não entendem. Mas qual é a diferença do comércio de pão e da indústria de pão? Porque, na verdade, ele está vendendo pão. Exatamente. Essa é a verdade. Só que eles não entendem que, dependendo do KINAI, é um tipo de licença diferente. E, assim, realmente não importa mais se é microempresa, se não é, enfim. Mas eu acho que é isso mesmo. A gente aqui sofre muito na área médica. Então, às vezes também, por exemplo, o hospital, né, o que é equiparado ao hospital e o que é só clínica. O tamanho da diferença dessa licença. Mas para o médico não tem diferença. A prestação de serviço dele é única, né? Basicamente. Então, né? Ele só entende que ele está prestando serviço. E aí fica parecendo que... vamos ver se vocês concordam comigo, que a gente está vendendo dificuldades. Exatamente. Para nós é a mesma coisa. Você trabalha na área ambiental, você está dificultando a coisa. Não é. Isso aí. É legal falar disso. Porque a licença ambiental, qual é a visão de quem está lá do outro lado, né? Eu preciso ver o que ele vai produzir de impacto ao meio ambiente. E ele precisa me dizer como é que ele vai resolver isso. Então, o licenciamento ambiental nada mais é do que isso. Então, voltando ao exemplo da padaria, quando eu falo que eu tenho um comércio de pão, o órgão ambiental está entendendo. Ele não vai impactar o meio ambiente. O impacto dele é muito pequeno. Ele é uma indústria. É como se ele estivesse lá do outro lado enxergando o comércio varejista vendendo 50 pães e a indústria vendendo 1.500. Mais ou menos esse padrão que se utiliza. Então, toda vez que tem a palavra indústria, ela se torna um alto impacto poluidor. E aí, para o órgão ambiental, falou, preciso ter atenção. E, de fato, quando a gente analisa o processo produtivo, você produzindo 50 pães ou produzindo 1.500, é muito diferente. Né? Porque o impacto ambiental, na maioria das vezes, isso foi construído ao longo do tempo, né? Eu costumava fazer isso com os meus alunos, né? Falava, eu vou falar de impacto ambiental, fecha o olho e pensa, o que você imagina do impacto ambiental? Aí vinha lá, destruição da Amazônia, árvore caindo, né? Aquelas coisas. Que a maioria das vezes é isso. Licenciamento ambiental, eu não tenho árvore para tirar. Sim. Só que os impactos ambientais vão além disso. Você tem poluição de ar, você tem poluição sonora, você tem esgoto, você tem como é que você armazena a sua água. Então tem uma série de itens que precisam ser verificados. O que você vai fazer com o seu resíduo, com o lixo, que hoje começou a ser algo mais preocupante, né? E cada vez mais vai impactar os empresários. Porque a legislação hoje fala do poluidor pagador. Então isso significa mais tarifas, mais custos para o processo produtivo. Algumas empresas hoje já são impactadas diretamente, outras futuramente vão ter esse processo. Então, o olhar do órgão ambiental é exatamente esse. O que ele produz de esgoto? Ele está tratando? Será que ele está jogando produto químico no meio? Porque uma coisa é eu ter uma estação de tratamento que trata o esgoto normal, convencional, que a gente chama de doméstico. Outra coisa é quando eu tenho um processo produtivo. Quando eu vou produzir 1.500 pães, por um acaso estragou lá um reagente que eu tenho que pôr na massa lá para melhorar. Se eu descartar aquilo no efluente, né, no esgoto, isso se torna um problema para quem está tratando. Para quem está descartando, não, só estou descartando. A preocupação no máximo é se vai entupir ou não. É verdade, se vai entupir o cano. Mas para quem está tratando isso, pode ser um problema. Se eu pegar, por exemplo, um fermento de pão e jogar no esgoto, isso pode ser um problema muito sério para quem está tratando esse material lá. Então, a gente costuma dizer isso, né? As pessoas não têm a noção do que é o impacto que elas produzem. É simples, se a gente pegar e fizer uma conta aqui, nessa sala que nós estamos produzindo no dia, nós três aqui, 3 quilos de lixo. Simples assim. É muita coisa, né? A gente produz... E a gente não para pensar nisso, né? Exatamente. Então, assim, o empresário às vezes não tem a ideia do que a ação dele proporciona de impacto. E é esse o nosso trabalho. Mostrar para ele, olha, a sua atividade de fato produz. Então, como é que nós vamos resolver isso? Porque o órgão ambiental não quer saber só se produz o impacto, ele quer saber como é que vai ser resolvido. Então, é esse o trabalho do licenciamento ambiental que a gente faz. Olha, são esses os impactos e é assim que a gente vai resolver. E o órgão ambiental, vamos assim, eles não têm muita questão de explicar, né? Não explicam muito
o que é. E aí, sabe o que eu tô vendo aqui com vocês, por exemplo? Você, acho que por ser professor, talvez, tem uma facilidade muito grande de explicar. E aí eu falo para quem está nos ouvindo, o empresário ele precisa tentar ouvir mais aquilo que a gente tenta explicar, porque fica mais fácil de aceitar, né, Augusto? Acho que tudo que a gente entende um pouco melhor é mais fácil da gente entender. Olha, porque, de novo, né? Por que precisa de tudo isso? Por que você está me falando tudo isso? Constituiu-se, assim, ao longo do tempo também, uma questão das empresas que prestam esse tipo de serviço de serem muito técnicos, né? Eu costumo dizer que nós lá da ID4, tanto eu, a Carolina e o Marcelo, a gente tem uma linha muito mais voltada para explicação, para entender, para que o cliente entenda o que ele está prestando de serviço e sendo o que a gente proporciona para ele. Então a gente tem que ser muito didático com ele. Isso é muito importante. Então é a mesma coisa que vocês chegarem e falar, não, porque agora a transmissão do balanço é via spread fiscal. Não legal. Nada. Lindo, maravilhoso, né? Então, para quem está aqui do outro lado, tá bom, legal, me traduz isso agora, né? Qual que é? Tá falando inglês, português? Falar de uma forma didática, eu acredito muito nessa forma de trabalho, tentamos aqui, inclusive todo o pessoal, todo mundo é orientado a, primeiro, entender que o cliente não entende o que nós estamos fazendo. E é por isso que a gente existe, né? E é por isso que a gente existe, é isso mesmo, porque somos técnicos para isso. Só que vamos falar só tecnicamente, fica frio essa relação, né? É a mesma coisa que você chegar para comprar um carro e falar, então, esse carro tem uma potência de não sei quantos cavalos. O que isso quer dizer? Ele anda, ele é mais rápido, não é mais econômico? Sim, a gente quer a informação mais depurada, a gente não quer algo bruto, né? E essa é a dificuldade do licenciamento. Como a gente tem muita legislação, né, se a gente pegar todas as pastas, e aí esse é o grande problema da questão ambiental. Então você tem legislação federal, legislação estadual e em alguns municípios, legislação municipal. Então, essa é a grande dificuldade. Um exemplo básico, né, você vai fazer um licenciamento em São José do Rio Preto de uma forma. Você pegar em Catanduva, que é um município aqui próximo, completamente diferente. Não, esse tipo de atividade é aqui na prefeitura, esse tipo de atividade é lá no estado. Não, esse aqui tem que ser no federal. Então, existe essa dificuldade, né, para cada tipo de atividade, para cada porte. Dependendo da atividade, a gente tem licenciamento em 2 órgãos ao mesmo tempo. Então, eu tenho um caso, por exemplo, de uma indústria que a gente presta consultoria, ela tem que fazer um relatório anual junto ao IBAMA e tem um processo de licenciamento estadual. Então, são 2 processos que andam paralelos, né? Hoje, os órgãos ambientais começaram a conversar um com o outro, depois de algumas décadas, né? Então, está começando a ter um entendimento melhor. E hoje é tudo sistema. E aí vem a dificuldade. O órgão federal só usa um determinado navegador. O órgão estadual só usa um outro navegador. Sofremos com isso também. Então, o licenciamento ambiental já começa aí. Para você conseguir usar as ferramentas, nem sempre está disponível, nem sempre está online. Então, já começa daí as dificuldades, né? E um pouquinho sobre fiscalização, Augusto. Como é que você pode falar um pouco para o pessoal entender o que é a fiscalização e o que isso pode, se acontecer, trazer de prejuízo para as empresas, né? Então, assim, a legislação ambiental parte do seguinte pressuposto. Você vai fazer uma atividade, você tem que estar consciente que aquilo pode causar um impacto. Então, a fiscalização simplesmente vai chegar lá. Você está produzindo impacto, você vai ser autuado. Porque o impacto ambiental é algo passível de autuação. Se essa autuação vai virar multa ou não, aí o órgão ambiental vai ter que determinar em relação ao impacto que foi produzido. Por exemplo, estou jogando esgoto num córrego. Será que ele sabia que podia? Não podia? Tem um responsável técnico na empresa? Não tem? Então, são coisas que o órgão ambiental começa a considerar, né? Então, assim, tem muita empresa que às vezes fala, não, vamos tentar fazer. Eu estou com um caso de um cliente que aconteceu dessa forma. Vamos fazer primeiro o certificado de dispensa de licença.
a atividade é clara, ela é passível de licença. O que aconteceu quando ele fez isso? O órgão ambiental foi lá fazer vistoria. Chegou lá, a primeira coisa que eles fizeram, lavraram o auto de infração. Você está produzindo, você está com atividade sem licença. Nossa. Então, olha que só, coisa doida, né? Então, agora a empresa está com uma autuação, porque pediu algo que não era possível, e em paralelo um processo de licença que a gente está fazendo. Então, mas tem um pouco aí o empresário, ele às vezes buscou orientação de forma errada também, né? Sim. Assim, Tem de repente isso, pegou alguém que vendeu essa possibilidade de não ter licença. Essa mágica. E É uma mágica. E tem gente que oferece mágica. E essa hoje é uma das dificuldades, né? Quando a gente vai entrar lá, por exemplo, na prefeitura para fazer viabilidade, até porque a gente mexe lá no escritório com essa parte urbanística, então você consegue colocar lá o local e o KNAI, sai lá. Pode instalar, não pode. Então você consegue uma certidão de viabilidade. No órgão ambiental é um pouquinho mais diferente, é um pouquinho mais complicado. Então você tem que entrar, qual é o local, aí ele vai remeter qual é a agência que vai fazer a verificação. Se vai ter um monte de questões, se vai retirar árvore, se você vai jogar efluente, se não vai, se vai retirar árvore, qual o tipo de árvore. Então você tem uma série de requisitos para no final dizer, olha, você precisa de licença. E a gente agora também tem a nova lei de desburocratização, que impactou também na área ambiental. Então hoje uma das perguntas é, você é MEI, ME ou IPP? Porque dependendo da atividade hoje, inclusive você é dispensado de licença ambiental. Apesar dela figurar lá na resolução CONAMA, você também consegue ficar isento. Ou às vezes, né, no estado de São Paulo isso já está mais organizado, fazer um licenciamento via rápida. Então você consegue ter a licença sem necessariamente ter uma fiscalização. Então isso tudo depende do porte da empresa e da atividade. Às vezes ela é até um que a gente chama... Os níveis de impacto são classificados em alto, médio e baixo. Então as atividades que são baixo e algumas de médio conseguem fazer a licença sem necessariamente a fiscalização. As de alto impacto, obrigatoriamente tem que ter fiscalização. Então vai alguém do órgão ambiental até lá para verificar o que está acontecendo. Então a fiscalização ela existe. Ela é eficiente? A gente não tem hoje um corpo técnico suficiente, e assim, eu percorro vários estados, né, prestando consultoria, é muito difícil, porque são vários locais para fiscalizar, então você não tem a fiscalização para todo dia estar ali. Claro que os impactos mais visuais ou por reclamação, eles vão dar urgência naquilo, né? Mas é uma fiscalização que quando vai, dá problema. Dá problema. Então, costumo dizer muito para os meus clientes, comece o processo. E essa é a grande dificuldade. O processo de licenciamento ambiental, como ele é um processo administrativo baseado em questões técnicas, ele é bem demorado. No Brasil, hoje, a gente tem previsto licença prévia, licença de instalação e licença de operação. O que é a licença prévia? Eu estou pensando em fazer o meu negócio. Eu preciso consultar o meu órgão ambiental. O que eu preciso ter? Ainda Então, nem abriu o CNPJ. nada. Só é um projeto nesse. Ou abrir, estou pensando qual é o local. Então eu preciso dizer para o órgão ambiental, olha, quero abrir, vou usar a fábrica de pão, que a gente já usou aqui no começo da nossa conversa. Eu vou abrir a fábrica de pão. O que eu preciso? Então eu vou lá pedir a licença prévia. O órgão ambiental vai dizer, olha, você precisa me dizer qual é o local, qual é a planta, o que você vai fazer, e eu vou dizer, pode, não pode, ou o que você precisa dizer. Precisa colocar lá como ação mitigadora, vamos dizer. Ele liberou a licença prévia, aí sim ele vai poder, por exemplo, se ele for alugar um local ou fazer um local, aí sim ele vai começar a fazer, que é o que a gente chama de licença de instalação. Depois disso, né, licença de instalação, aí o órgão ambiental vai entrar efetivamente dizendo, olha, você precisa coletar o seu resíduo, você precisa tratar o seu esgoto. E você nesse precisa... procedimento todo, a empresa ainda não pode iniciar as atividades dela. Não. Tem que esperar todo esse procedimento. Mas então, olha, eu vou falar. E o empresário faz esse processo? Não faz, Aí porque que eu ia- exatamente assim, aí exatamente aí é o grande problema, né? Que a gente não consegue ter uma discussão com os órgãos técnicos. Porque assim, uma licença prévia hoje, no mínimo, demora 120 dias. E o empresário não espera. Ele quer trabalhar. Não, então, assim, quem tem a fábrica, vai fazer a fábrica de pão, né? Primeiro, falta conhecimento.
Então, vou falar um pouquinho aqui. Gente, olha só, mais um Pode Contabilizar com uma informação tão importante. Porque sabe o que acontece, Augusto? O empresário não sabe disso. E assim, como é que chega essa informação? Então, muitos que puderem estar nos assistindo hoje, que se tiver alguém que pretende abrir uma empresa, uma indústria, vai começar a pensar nessa possibilidade. Agora, eu digo para vocês que sim, alguns sabem, mas muito poucos. Vou falar um pouquinho mais. Nem os próprios escritórios de contabilidade sabem, às vezes, dar essa informação. Porque quando uma pessoa vai abrir uma empresa, ela procura primeiro quem? O contador. Né? Esse ainda é um procedimento de uma pessoa um pouco mais instruída. Porque geralmente o que nós sofremos, e você também, a pessoa vai abrir a empresa. Ela primeiro vai procurar um local. Ela vai alugar um estabelecimento lá. Aluga, fecha o contrato lá de locação, reforma o local, faz compras. Agora eu preciso do CNPJ. Aí vem para o escritório, né, contábil, a gente vai fazer uma consulta prévia, aquele local não é apto, a prefeitura não libera, né, da mesma forma que não libera o licenciamento ambiental. E aí na parte ambiental a gente ainda tem outros problemas, né? Por exemplo, você submete lá o projeto, seja do imóvel pronto ou do que vai construir. O órgão ambiental, ele não consulta os outros órgãos, porque geralmente é um órgão estadual que faz isso. Então ele não vai consultar a prefeitura municipal de obras se ela está de acordo com aquilo. Então, olha o problema. Olha o problema. Nossa. Olha só. Entendeu? Então, isso hoje é um problema. E é o que a gente, no escritório, começa a trabalhar com o cliente. Olha, a gente vai submeter aqui, mas a gente tem que ter um parecer da prefeitura, a gente tem que ter, dependendo da atividade, um parecer da vigilância local. Então, nós temos 3 órgãos analisando o mesmo projeto e cada um pedindo alteração de forma diferente. Em determinado ponto, você tem que chegar e falar, olha, escuta, o ambiental pediu isso, você pediu isso, sanitário, a obras pediu isso. O que eu faço? Então, é essa intermediação que o nosso escritório faz. Tá fazendo. Então, a análise técnica ela tem que ser baseada em todas as legislações. Então, a gente senta, lê código sanitário, código ambiental, código de obras para ter um entendimento. Bom, chegamos ao entendimento, é isso. E eu também, assim, nós somos empresários, a gente sabe o quanto é angustiante. Você tá ali querendo fazer, querendo proporcionar, né, postos de trabalho e tudo mais, e de repente você fica amarrado nisso. Né? É complicado. Então, eu também entendo o empresário. Sim. Né? Assim, o órgão ambiental às vezes não tem essa visão, eu estou querendo trabalhar. Ele está querendo trabalhar, não é que ele quer prejudicar o meio ambiente, ele quer trabalhar. Sim. E às vezes quer trabalhar até certo. De novo, falta conhecimento. Falta conhecimento. Exatamente. E a burocratização, né? Do quanto que, né, o meio ambiente é muito importante, né? Então a gente está falando aqui de uma responsabilidade social também. E recentemente, assim, que esses processos começaram a ser digital. Até 4 anos atrás, todo o processo ambiental era físico. Físico. Você queria ver o processo, tinha que ir lá. Eu cheguei a pegar processo com 4 volumes para analisar. Nossa. Então é um negócio bem complicado para o empresário. Então, assim, fazer o licenciamento tem que passar por essas etapas. Tem algumas atividades hoje que o órgão ambiental já viu e falou, não, dá para fazer tudo junto. Vou voltar na fábrica de pão. Na fábrica de pão, você não precisa fazer tudo separado. Você consegue fazer um processo único. Prévia, instalação e operação. E aí, com a operação, de fato, você pode começar a trabalhar. Você pegar uma indústria metalúrgica, você vai ter que passar por essas etapas. Dependendo do porte, dependendo... Então, tem uma série de C. Né? Se for microempresa, se for EPP, se tiver ali... Se for o KNAI e tal, se for o KNAI e tal... Exatamente. Eu costumo dizer muito assim, o pessoal... Qual que é o seu KNAI? Não, o contador tá vendo. Falei, então tá bom. Então pede para ele me ligar para eu saber o que é. Sim. E às vezes você fala com o contador, ele não faz com o empresário, ele não faz a mínima ideia. Ele nem sabe o que é KNAI. Ele não sabe o que é KNAI. Não. Aí fala, não, então tá. Vamos lá, vou entrar no KNAI para ver se bate, para fazer essa análise. Olha, então, e já para preparar o cliente, olha, esse licenciamento demora, não é assim, né? Hoje algumas prefeituras, por exemplo, travam emissão de nota por conta disso. Aí você tem que apresentar protocolo, aí o cara, não, mas para eu te dar o protocolo, eu preciso de uma série de documentos, não é assim. E não é assim, vou apresentar um CNPJ, contrato social, não, às vezes tem que fazer planta, às vezes tem que fazer fluxo, precisa descrever os processos, quais são os impactos que vão gerar.
Então, não é uma coisa tão simples. Não é, e eu vou fazer um parênteses aqui, né? E você vê, é uma questão de uma licença ambiental trava a emissão de notas. Quem que é culpado? Contador. Por quê? Então, e aí você vai explicar que não é. Então, assim, gente, é muito além do que os empresários conhecem. Busquem informação, de fato. Porque, assim, é mais fácil, né? O ser humano, ele tem essa questão de culpar quem tá aqui na minha frente é mais fácil, né? Mais rápido. E não é, né? A gente já teve até, e a gente nessa questão tem muita ética, porque a gente já recebeu ligações nesse sentido. De pessoas falarem, nossa, mas aconteceu tal problema, eu não tô conseguindo, às vezes, emitir nota, eu tô travada em algum procedimento, e aí a gente levanta, não tem a ver com contador, né? Em alguns casos pode até ter, mas em muitos não tem. Tem a ver com um processo que não foi feito. Mas você quer ver o que eu vou te perguntar? Tem validade? Porque assim, todos os alvarás têm uma data de validade. E a vigilância também. Sim. O licenciamento também. Sim, o licenciamento hoje, convencionalmente, ele tem duração, né, a licença de operação de 3 anos. Então, 3 anos tem que renovar. Só que a renovação está prevista para 120 dias antes do vencimento. Então, se o empresário não se atentar a essa data, ele pode ser autuado, inclusive. Nossa. Então, ele entra, vamos supor que vai vencer em 1º de julho. Faz-se o cálculo de 4 meses antes para dar entrada na renovação. Já por conta da demora, né? Mas isso está previsto já em legislação. Então, o empresário hoje, e na licença ambiental, ela não é uma licença tão simples quanto a da prefeitura, por exemplo. Quando você pega lá o alvará, geralmente vem lá algumas condicionantes, algumas questões, né, que você tem que se atentar, geralmente uma folha. O licenciamento ambiental, geralmente são 3 ou 4 folhas. Porque eles colocam o que a gente chama de condicionantes. Então, você tem essa licença, mas você precisa destinar o resíduo para onde você mandou, você precisa tratar o seu esgoto, você tem esse quadro de atividades. Então, é tudo isso. E uma coisa importante na licença ambiental, que ela tem a validade de 3 anos, porém, se a empresa ou aumentar ou diminuir o tamanho da sua atividade, seja duração de jornada, seja tamanho de área, você precisa fazer uma adequação da licença. Você não pode esperar ela vencer. Que a gente chamou ampliação ou redução da licença ambiental. Então, geralmente acontece nas indústrias, né? Comprei um equipamento novo para ter maior eficiência. Esse equipamento, né, na licença ambiental, sai a lista de todos os equipamentos que ela tem. Todos. Você tem que relacionar tudo. E essa adequação, ela vai também de encontro com o faturamento da empresa. Desenquadrou de EPP, por exemplo, uma empresa que não tem mais enquadramento, ela dobrou o faturamento. Ela não, tem que ser feita nesse ponto de vista ambiental, não. O que o mais ambiental pega é assim, eu vou ampliar o meu galpão, que era de 1.000 metros, vou passar para 1.500. O fato de ele aumentar a área produtiva, ele tem que ir lá fazer uma alteração na licença ambiental dele. Então ele tem que pedir uma licença ambiental de ampliação de atividade. Eu comprei um equipamento novo que diminui o impacto ambiental. Por exemplo, coloquei uma cabine de jateamento de pintura que não existia. Então isso eu preciso ir lá e pedir uma alteração do licenciamento ambiental porque tem aquela nova cabine. Só que eu não vou apresentar só a planta da nova cabine, eu vou ter que pegar a planta do empreendimento inteiro, né? E essa é uma diferença de linguagem, né? Quando a gente fala na área ambiental, a gente não fala da empresa, eles chamam de empreendimento. Na nossa linguagem comum, quando a gente fala empreendimento, dá a impressão de ser uma construção. Para o órgão ambiental, não. Empreendimento é qualquer atividade que é licenciável. Então, aumentei a minha indústria. Ele vai falar, você aumentou o seu empreendimento. Aumentei o meu empreendimento, eu tive um equipamento a mais. Eu vou ter que pegar a planta do imóvel inteiro e dizer, olha, está sendo colocado uma cabine aqui. O tratamento do gás que sair ou do particulado vai ser dessa forma. Então, eu preciso apresentar isso novamente para o órgão ambiental. E isso fica tudo anexado no processo, fica um histórico daquela empresa. Né? Outra coisa que já aconteceu que é interessante, né? A aquisição de empresa. Adquirir empresa, então a empresa já tem uma licença ambiental. Preciso fazer uma nova? Não necessariamente. Né? A não ser que vai ser uma empresa constituída do zero. Então, se for feita a aquisição da empresa,
tranquilo, a gente só faz a alteração irresponsável. Mudou o CNPJ? Mas ele já tem. Ele já tem, mas é outra coisa. É outro CNPJ. É outra coisa. Nossa, é assunto para 3 podcasts, eu acho. Para 3 podcasts, Augusto, muito legal. Nosso tempo tá no limite, mas assim, de verdade, eu acho que vale mais uma gravação de mais um podcast. A gente vai ter mais assuntos, a gente tem falado sobre isso. Assunto muito importante, gostei muito. Acho que é uma informação que muita gente não sabe e que você está extremamente preparado, sua empresa, para poder ajudar quem precisar procurar vocês, a ID4 Soluções, para poder ter um licenciamento sem problemas. E eu queria agradecer muito a sua participação hoje, te deixar à vontade para fazer mais algumas colocações. Não, eu que agradeço sempre você, Janaína, Gabriela, sempre parceiros nossos aí. Fico muito à vontade de falar disso, porque a gente sabe da realidade. E, assim, deixar aqui como mensagem que o objetivo nunca é complicar. A gente sempre está ali como um amparo técnico para explicar, mas nem sempre depende da gente. Eu costumo colocar uma frase sempre na minha proposta, que é assim, olha, tudo depende do órgão que vai avaliar. Então, assim, o nosso intuito sempre é fazer o mais célere possível e o mais rápido possível, para o empresário poder trabalhar. A gente, infelizmente, ainda tem uma mentalidade no Brasil de que o empresário vem para atrapalhar ou se aproveitar. E não é isso. A gente está aqui para produzir também e para servir a população como um todo. Então, o nosso objetivo na parte ambiental não é esse. O licenciamento ambiental é caro? Não, não é caro. É um processo que você tem que acompanhar por longo tempo. É uma necessidade. Exatamente. Então, a ideia toda é sempre dar o melhor atendimento para o nosso cliente de forma clara, transparente. A gente, como os processos ambientais são todos digitais, o cliente tem acesso livre, então a gente está aí para atender o nosso cliente da melhor maneira possível. E você que está aí nos assistindo, se ficou dúvida sobre esse assunto, mande as perguntas para a gente que nós vamos responder, o Augusto vai responder a todas. Mande via telefone, mande nos comentários do nosso programa que nós estamos aqui para responder. Eu falo sempre, ajudem a gente a fazer um programa diferente, de repente para responder todas as dúvidas de vocês. Vai ser muito importante saber que nós estamos sendo assistidos e que vocês têm dúvidas e a gente pode tirar. É isso mesmo. Augusto, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Nós voltamos na próxima semana com mais um Pode Contabilizar, com um novo tema para vocês. Para vocês que nos acompanham e nos seguem, deixe o like aqui no nosso vídeo, sigam nas plataformas de áudio, de vídeo, no YouTube, no Spotify. E estamos aqui na próxima semana com um novo tema para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.